Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que vieram de Jerusalém começaram a acusar Jesus, dizendo que ele realizava aquelas obras por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus chamou-os e lhes disse: Que vos parece? Se Satanás expulsa Satanás, significa que ele está dividido e não sobreviverá. Como pode Satanás expulsar Satanás? Todo reino dividido contra si mesmo não vai sobreviver, mas cairá. E toda família dividida contra si mesma também será destruída e cairá. Assim, se o reino de Satanás está dividido, ele não viverá, mas será destruído. Que vos parece? Se um homem forte, que guarda a sua casa, não for amarrado, ninguém poderá entrar na sua casa para poder obter aquilo que ele tem de precioso. E também vos digo, tudo será perdoado aos homens. Todo pecado, toda blasfêmia, mas o pecado contra o Espírito Santo, este não lhe será perdoado. E quem cometer esse pecado será réu de uma pena eterna. Jesus falou isso porque eles diziam que Jesus agia movido por um espírito mau. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega até nós nesta manhã, ainda apresentando os confrontos entre Jesus e as autoridades religiosas. E hoje as autoridades religiosas estão usando de um meio ou de um instrumento perverso, que muitas vezes nós também utilizamos, que é o processo de demonizar o diferente, de demonizar a fé dos outros. Quantas e quantas vezes nós católicos somos demonizados mediante as nossas imagens, e muitos dizem que as nossas imagens também são demônios e que elas agem também em nome do demônio. Mas Jesus hoje vai dizer que aos homens será perdoado todos os pecados, blasfêmias, mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, esses não serão perdoados. Porque o pecado contra o Espírito Santo é a autossuficiência, é a soberba, é a descrença total do coração no poder de Deus. No Evangelho de Marcos, o homem forte é Satanás, é o demônio. Aquele que escraviza e também aquele que possui aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa liberdade humana. Mas Marcos também diz que o homem mais forte ainda é Jesus, aquele que amordaça Satanás, aquele que amarra Satanás e aquele que saqueia sua casa, retirando aquilo que ele tem de mais precioso, que é a liberdade humana. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho hoje nos apresenta esses confrontos entre os mestres da lei e Jesus, e principalmente o Evangelho também nos ensina que um reino dividido não sobreviverá, mas cairá. Como também uma família dividida também não poderá sobreviver, não terá resistência e também se destruirá. De tal modo que Jesus chama a todos nós para formarmos uma comunhão com Ele e formarmos o seu corpo, a igreja, que é o corpo de Jesus. E como nos ensina o apóstolo Paulo, um corpo composto com membros diversificados, com uma grande diversidade de membros, mas todos são importantes para a boa harmonia do corpo. Por isso, o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não pode haver divisão, não pode haver desavença. O corpo é complexo nos seus membros, pois muitos são os membros, mas um só é o Senhor, um só é o Espírito. A palavra do Evangelho de hoje, nessa alegoria de imagens, porque Jesus usa diversas parábolas, né? Ele vai dizer, começando de uma pergunta, mas se Satanás está dividido contra Satanás, então ele não sobreviverá, ele se destruirá.
E agora ele começa então nesta alegoria de imagens: um reino dividido contra si mesmo não sobreviverá. Uma família dividida contra si mesma também não sobreviverá. E um homem forte só pode ser dominado se ele for amarrado. A casa desse homem forte só pode ser saqueada se ele for amarrado. Mas Jesus é o homem forte do Evangelho. E é com o poder do Espírito e é com o poder de Deus que ele amarra o homem forte, que é Satanás, para poder saquear a sua casa com os patrimônios mais preciosos que ele tem aos olhos de Deus, que é a liberdade do homem, a liberdade da mulher e a felicidade também de ambos. Mas só no poder do Espírito é que Jesus age. Por isso ele vai dizer que aquele pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não terá perdão, e quem comete esse pecado será réu de uma pena eterna. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor nesta manhã o discernimento do Espírito. Peçamos ao Senhor a sabedoria do alto, a humildade, para que a gente possa perceber as intervenções de Deus na história, as manifestações de Deus na história, e que a gente não venha com a nossa liberdade humana, com os nossos preconceitos, com as nossas arrogâncias, lutar contra o próprio Deus. Porque eu e você, na nossa autossuficiência e na nossa arrogância, nós podemos estar combatendo contra o próprio Deus. E Ele é que vencerá sempre. Que essa palavra ajude você a despertar da sua cama nesta manhã. Que essa palavra ajude a mim também, nesses momentos onde nós ainda continuamos a nossa caminhada para Deus, e que nós tenhamos a força do Espírito, o discernimento do Espírito, para entendermos as manifestações de Deus na história humana, mesmo quando Ele age totalmente desconforme aquilo que nós esperávamos. Porque a lógica do Senhor não é a minha lógica. A lógica do Senhor não é a sua lógica. A lógica do Senhor é a lógica dele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Às 19h30 eu estarei celebrando no Santuário de São Geraldo Magela, aqui de Itabira. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.